Muito bem, estamos no ar com o nosso boletim da soja, trazendo aí informações muito importantes. Lá em Chicago, soja passa o patamar dos US$ 15 por bushel. Aqui no Brasil já ocorrem negócios a R$ 200 e existe um potencial de alta ainda nos preços a ser verificado nos próximos dias. E isso, obviamente, vai depender de clima. Quem explica para a gente melhor o que está acontecendo, quais são os potenciais aí que a soja ainda tem de precificação e principalmente como é que está essa relação de oferta, demanda, como é que está o mercado da soja nesse momento, é o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, viu, Enio? Obrigado por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E a gente estava conversando antes de entrar no ar e o Enio falava do potencial que a soja ainda tem para ganhar novos patamares de preços. Antes de entender Chicago, o que aconteceu hoje em Chicago, Enio, por que você está falando isso? Aonde que a soja pode chegar? Alexander, antes de mais nada, é um prazer estar com você, com o seu público. Prazer estar no Notícias Agrícolas. Vamos lá. Se a gente olhar qual que é o contexto do momento agora, nós estamos tendo produtividades muito baixas no Paraná, Rio Grande do Sul a safra deteriorando, Argentina a safra deteriorando, perdendo potencial, apesar das chuvas dos últimos dias e as chuvas dos próximos dias na Argentina melhorar a situação, ela também perdeu seu potencial produtivo. O Paraguai, uma produtividade muito baixa. E qual que era a esperança do mercado? Eram as produtividades de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, entregarem agora excelentes produtividades. Você tem uma diminuição nessas quedas de projeções de safra do Brasil. Nós estamos passando um momento muito delicado nessas regiões, Goiás, Minas, Mato Grosso, por excesso de chuvas agora. A soja está pronta para ser colhida, tem muita soja dessecada, né? Muita soja dessecada e chovendo constantemente. As máquinas não conseguem entrar no campo. Se as máquinas não entram no campo, elas não conseguem colher essa soja. Ao não colher essa soja não chega nos armazéns para ir para as plantas esmagadoras, fazer farinha de óleo, como também para ser destinada a exportações. Aí eu tenho nos portos brasileiros, diariamente, os line-ups, que são as filas de navio para carregar, crescendo, e eu tenho uma forte demanda atrás de farelo, e as plantas não estão produzindo no máximo, não estão esmagando o máximo soja para produzir o máximo de farelo, porque a soja não vem do campo. Então, nós chegamos no momento que o mercado fica num corner, ele entra em esquise, ele fica pressionado. É esse o momento que nós estamos passando. O mais preocupante é quando nós olhamos as projeções climáticas do modelo norte-americano do NOAA, o órgão americano para clima, né, do governo americano, National Oceanic Atmospheric Administration. Quando você olha essas projeções do NOAA, até o dia 14, acabou de ser uma projeção agora, até o dia 14 de fevereiro, ou seja, que é 13, 14 dias ainda, muita chuva nessas regiões, leste do Mato Grosso, sul do Goiás, Minas Gerais, Tocantins, quer dizer, nós temos muitas preocupações nos próximos dias. Ô Enio, em se confirmando esse cenário de chuvas, mas vamos dizer que depois disso o clima volta ao normal e o ritmo de colheita avança. A gente tem risco de perda de produção, de produtividade em função dessa quantidade de chuva? Tem só um risco de perda de qualidade ou não tem risco nenhum? É só mesmo essa questão do atraso das chegadas dos grãos que vai preocupar o mercado aí nos próximos 15 dias? O que pode acontecer se o clima virar, por exemplo? Bom ponto seu. A soja, na maioria das variedades, a gente tem que pôr um parênteses aqui muito grande, porque cada variedade se comporta de uma maneira, dependendo da variedade, dependendo da latitude, longitude que ela está. Mas, na média, numa questão de bom senso, se eu for pegar uma média, soja depois que ela tem consecutivamente 10 dias de chuva e ela já está pronta a colher, esse movimento de absorver umidade e reter umidade, o grão ele perde qualidade, ele perde produtividade, porque ele perde peso depois de 10 dias de chuva.
na grande maioria das variedades. Então, nós temos, sim, risco de produtividade agora nessa região que foi mais beneficiada pelo clima, e nós temos, sim, claro, risco de queda de qualidade. Essas perdas, pelo que você trouxe aí para a gente, não estão precificadas. Não porque elas ainda não ocorreram, né? Nós É, temos 4 dias de chuvas constantes nessa região, 5, 6. Isso ainda não afetou com grau de importância, em grau de volume, a produtividade do centro-sul, do centro-norte, de verdade, do Brasil, né? Agora, os próximos dias vão ser determinantes. agora, hoje a soja chegou lá na casa dos 15,30. Isso precifica, na sua opinião, as perdas do Centro-Norte ou as perdas da América do Sul? Ou também essa questão das perdas ainda não foi totalmente precificada em Chicago, na sua opinião? Não, nós vamos ter agora, no dia 9 de fevereiro, o relatório Supply and Demand, a oferta e demanda mundial do USDA, e aí o USDA vai ser obrigado a reduzir as projeções de safra da América do Sul. Nós precisamos entender como o USDA vai adequar os números de exportações das nações da América do Sul, Brasil e Argentina, né, principalmente. Nós vamos ter que entender como que ele vai enxergar essa demanda pela soja da China. Eu lembro que a China está, agora nós estamos em feriado lunar, né, do ano lunar chinês, ela só volta na próxima sexta-feira, se eu não me engano, e você, naturalmente, você tem uma diminuição das comercializações, né? Então nós não estamos nem com o máximo de pressão de demanda ainda, mas a gente também tem que lembrar que o plantel de suínos da China, ele cresceu bastante nos últimos anos, nos dados que a gente obtém do governo chinês, né? E recentemente saiu um resultado que o PIB chinês cresceu 8% ao ano, né? Quando o PIB chinês cresce 8% ao ano, determinados setores crescem muito mais. Um exemplo é o setor de alimentação. A economia toda crescer 8%, o setor de alimentação está crescendo para cima de 13%, né? É maior demanda. Então, a gente tem que entender quais os números que o USDA vai pôr sobre a mesa, né? E ver qual o impacto desses números nos estoques finais. A situação para a América do Sul é muito preocupante. O Enio, e a China, hein? Você lembrou que a China tá com o feriado agora. O que a gente tem ouvido falar, e eu queria confirmar isso com você, se de fato você tem ouvido isso também, é que ela está muito atrasada nas compras e que necessariamente ela vai ter que demandar, talvez até de uma forma mais agressiva nessa volta dos feriados. Até que ponto isso pode ser um fator também de alta nos preços? Isso é muito importante, porque cada vez que você vê a China entrando comprando forte em Chicago no Brasil, o mercado sabe e se posiciona. Um ponto importante é notar o seguinte: a China não errou sua estratégia. Qual foi a estratégia dela? Eu vou comprar o mínimo possível dos Estados Unidos. Quando chegar a safra brasileira, a safra brasileira, teoricamente, deve ser mais barata que a americana, eu compro o que eu preciso para os próximos 4, 5 meses no Brasil, e depois eu vou nos Estados Unidos, eu comprando paulatinamente até chegar a setembro, outubro e novembro, nova soja norte-americana sai dos campos e eu consigo passar pelo ano 2022. O problema é que nós esquecemos de combinar com os russos, né, que nem diz o Garrincha. Veio esse problema climático, no sul da América do Sul fez regiões que produziam bem, produziam extremamente mal. Você já tem uma quebra de safra consolidada e agora essa mesma região da América do Sul, principalmente nesses estados que eu falei, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, sul do Tocantins, né, região do Mapitobá, as projeções são de muita pluviometria, quer dizer, foi um desastre de clima, depois de um desastre de excesso, ou pode ocorrer um desastre de excesso de chuva. No país que é o maior produtor mundial de soja, na região que é a América do Sul, que representa mais de 50% de toda a soja produzida no mundo. É impossível os estoques não diminuírem, é impossível você não ter uma atenção do comprador. O comprador, com a necessidade que ele tem de alimentar seu plantel de animais e a sua população,
Quando ele vê um cenário dele, ele é mais agressivo na ponta compradora. Do outro lado da mesa, as origens, que são os produtores, são mais cautelosos na vendas. Por quê? Porque ele não tem segurança do volume de soja que ele vai ter. Isso é um problema muito grave. Pois é. Daí, diante de, desculpe, de tudo isso que você falou, a gente, ó, vamos lá, vamos enumerar. As perdas pela seca ainda não estão totalmente precificadas. As perdas por excesso de chuva ainda nem chegaram no mercado ainda, é uma preocupação pré-colocação aí dos preços. E uma China demandando aí com necessidade de voltar ao mercado para recompor seus estoques. Isso como diz o outro, nitroglicerina pura, não é não, Enio? Para preço, a gente pode ver esse preço estourando aí ou temos alguma coisa para regular um movimento de alta? Bom, vamos lá, né? Eu posso incrementar o seu resumo? Por favor. Então, vamos lá. Perdas importantes na América do Sul e no principal produtor de soja do mundo por seca. Estoques já não estavam altos, eles não eram desesperadores, mas não estavam altos. Estoque de biocombustíveis no mundo, muito baixo. Alguns países restringindo a exportação de alguns óleos. Petróleo flertando com $90 o bushel Brent, 88, 87, o West Texas Indian, o WTI. Mercado de biocombustível aquecido, margens para esmagamento de soja no Brasil, nos Estados Unidos, e margem para esse pagamento de milho nos Estados Unidos, excelente, muito boas. Pois é. E estimula a indústria a ser agressiva nas compras, tanto para cá, como no mercado interno, como no mercado externo. E as chuvas no Mato Grosso, Goiás, e nessa região centro-norte, Minas Gerais, Mapitobá, elas ainda não provocaram perdas. O que nós estamos vendo é que os mapas climáticos nos alertam. E isto sim é um processo inflacionário de preço. Os preços vão explodir? Não, eles já subiram, continuam subindo. A facilidade que Chicago quebrou a resistência de $15 por bushel foi de uma rapidez incrível. Ele quebrou e passou, né? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos 15 dias de chuva no centro-norte. Existe fator de correção? Existe. A gente vem falando com vocês há muito tempo. Muita atenção com as decisões do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Quando o Federal Reserve subir suas taxas de juros, todos os países do mundo vão subir suas taxas de juros para evitar uma desvalorização de suas moedas e ter mais inflação nos seus países. Todos os países do mundo, simultaneamente ou consequentemente aumentando suas taxas de juros, eu vou dar uma freada na economia. E aí não tem jeito. As commodities agrícolas e energéticas tendem a cair depois dessa alta de juros. A não ser que essa commodity tenha enfrentado um problema muito sério de oferta. Seca, chuva, algum problema que evite que essa commodity saia da sua produção por determinado momento de consumo, né? Então, assim, temos esse alerta, o mercado não é só altista, a gente tem que acompanhar, o momento é de tendência de alta. Mas, para quem mexe com o mercado financeiro há muitos anos, para quem acompanha, mesmo de casa, vendo as informações, o mercado você faz o acompanhamento dele diário, momento a momento, e você vai tomando suas decisões estratégicas conforme essas informações que você obtém. Pois é, eu fico muito receoso aqui, foi até bom você pontuar ou colocar esse ponto aí, de repente a gente trazer um cenário extremamente positivo para preço e o produtor ficar restrito ali na sua comercialização, esperando algum número que ele entenda provável chegar e não sair para comercialização. Como é que ele decide, Enio, o momento de participar, principalmente nesse momento em que a gente tem esse viés de alta para acontecer aí? A primeira coisa que o produtor tem que olhar é a sua capacidade de produção. Hoje, apesar das lavouras de sojas que estão no centro-norte do Brasil
de novo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, estão lindas. A soja que está no campo está muito linda. Até mesmo as sojas prontas, você acredita que vai ter um bom potencial produtivo? Eu tenho que transformar esse potencial em realidade. Eu tenho que retirar essa soja do campo. Segundo passo, eu tenho que ver, depois que eu voltar a colher com mais continuidade, qual é a minha produtividade média. Com esse dado de produtividade média, eu vou saber quanto que eu estou short ou não. Quanto que eu estou vendido ou não. Quanto que eu estou vendido ou não. Dependendo da produtividade que você obter, a sua porcentagem de comercializado e vendido pode ser muito alta. Você tem que esperar mais um pouco. Né? Agora, se você tem certeza da sua produtividade, se você não está tendo problema de chuvas, se as suas médias de produtividade são muito boas, seu planejamento inicial está sendo concretizado, ou se você vai colher nessa região que eu falei, mas depois do dia 20 do 2, quer dizer, a tendência é de menor incidência pluviométrica, se você está mais seguro, o melhor caminho no momento de estresse desse de alta é vender paulatinamente, aproveitando os grandes gaps de alta do mercado. Porque se você esperar o último segundo para acertar o olho da mosca voando, você pode perder muita oportunidade. Ou seja, com o custo de produção na mão, tá dando margem, vende um pouquinho, aumentou um pouquinho, melhorou a margem ainda, vai lá, vende mais um pouquinho. Aos poucos vai fazendo margem, é isso? Isso, a gente vende um ativo. O que eu acho engraçado é o seguinte: a pessoa que entrar na bolsa, quando ela está 128 mil pontos, 130 mil pontos, você entra quando está barato, você compra quando está barato. E você vende um ativo, no caso da soja, quando ele está muito valorizado. Se ele está num dos maiores preços da história, logicamente você vai vender. Mas você não deve vender tudo de uma vez, porque eu elenquei aqui uma série de problemas extremamente graves, e os próximos 15 dias são muito preocupantes, quer dizer, nós temos mais potencial de alta. Venda um pouco conforme os ralis forem acontecendo, para você conseguir um preço médio na alta. Você pode ter a capacidade de acertar o preço mais alto do ano, mas a chance disso acontecer é muito pequena. Outra coisa, dependendo do grau de capitalização dos produtores, estão saindo negócios extremamente interessantes. Você entrega a soja em março e vai receber em agosto. Você vai receber em setembro. A curva do dólar te ajuda e, principalmente, a curva do custo logístico te ajuda também, que o frete lá na frente tende a cair. E por que ele vai cair? Porque nós temos uma safra menor. Então, a gente tem uma série de estratégias. Você pode vender no físico, fazer call em Chicago. Você pode segurar seu grão e fazer put em Chicago. Você tem N alternativas, né? O que você precisa fazer é ter certeza da sua produção primeiro. Ver o que você já tem comprometido e tentar conseguir um ano de excelentes margens. Parece que para alguns produtores vão ser possíveis. Para outros, infelizmente, ou por excesso de chuvas, não serão. E muito cuidado. Olha o que acontece historicamente. Correções muito altas para baixo podem, lá no futuro, trazer correções muito fortes para baixo. Eu tenho uma frase que o mercado repete incansavelmente, que é: melhor remédio para preços altos são preços mais altos ainda, porque eu mato a demanda e estimulo a oferta. Melhor remédio para preços baixos são preços mais baixos ainda, porque eu diminuo a oferta no longo do tempo e aumento a demanda. Boa, Enio. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma análise muito importante aí, que de fato vai ajudar o produtor na definição da sua estratégia aí, no seu planejamento de comercialização e até de produção aí das próximas safras. Muito obrigado, Enio. Volto sempre. Alexandre, eu posso dar um último recado? Claro, por favor. Aos amigos produtores, a quem trade, a quem opera, aos distribuidores, último recado: analisem os custos de produção da soja que vai ser colhida em 2022, em 2023, que é o ano que vem, né? E em 2024. Analise, principalmente em 2023, analise o custo de produção. Os custos de produção estão subindo na velocidade extremamente forte.
o risco de margem para 2023 é muito alto. Outro ponto aqui, cuidado com as informações que vocês recebem. Muitas casas fazem análise de custo de produção, elas não colocam arrendamento, elas não colocam depreciação, elas não colocam impostos. O que essas determinadas casas fazem em consultoria e tal? Ela calcula seu poder de gerar caixa, qual é a sua capacidade de gerar caixa, qual que é seu EBITDA, qual que é seu EBITDA, porque isso é a sua capacidade de absorver dívidas. Agora, quando você põe um custo total sobre a mesa, a realidade de margem muda drasticamente. E nós temos muito novos produtores entrando, abrindo área em várias regiões. Pessoas que gostam do agro, que estão entrando no agro agora, entraram esse ano. Então, muito cuidado para tomar decisões seguras e ponderadas para 2023. Só para finalizar, é um prazer estar aqui com vocês. Toda vez que precisar, é só chamar. Um grande abraço, uma grande safra a todos os senhores e as senhoras. Isso que o Enio está falando é muito sério. Hoje mesmo a Carla Mendes conversou com o Mauro Ozaki lá do CPEA e ele lembrou dessa alta no custo de produção e o impacto que isso vai ter aí na renda do produtor agora para essa próxima safra. Então precisa fazer muita conta aí. Óbvio que ninguém está falando de prejuízo, porque prejuízo deve ter quem não tem soja para vender nesse momento, né, Enio? Mas quem tem a soja para vender ainda vai ter uma margem positiva, mas não adianta esperar aquelas margens que ele teve nos últimos 2 anos, principalmente aí, que aparentemente essa próxima safra não vai trazer isso não. Concorda, Enio? Eu ficaria surpreso se em 2023 a gente tiver outra oportunidade de margem que a gente teve nos 2 últimos anos. Uhum. Mas, Enio, é impossível? Não, os americanos vão começar a plantar agora em abril. No cenário de tanta periculosidade de oferta, vamos falar assim, né? Insegurança de oferta. Qualquer problema no plantio dos Estados Unidos pode gerar um pânico no mercado. Tem essa também. Porque se os mapas pluviométricos mudarem completamente, a gente tiver muita chuva em fevereiro, muita chuva em março, o pânico volta ao mercado. Mas não é isso que os mapas pluviométricos estão mostrando. Estão mostrando muita chuva em 15 dias, depois não. Mas é impossível. Em mercado, nada é impossível, nada é certeza. Você tem que estudar todo dia. Por isso que a gente usa a nossa hashtag, né? Sempre tentando entender o agro. Quem tenta entender consegue fazer bom negócio. Quem sabe tudo tem grande chance de errar. Boa. Enio Fernandes, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Um abraço, tchau. Tá aí, Enio Fernandes, da Terra Agronegócios. Desculpe, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia muito positivo para a soja. Você vê aí altas de quase 40 pontos nos principais vencimentos. Março, 15 dólares e 29 centes por bushel, 39 pontos de elevação. Maio, 15,35, 40 pontos de alta. O julho, 15,29, alta de 36 pontos e meio. Agosto, 14 dólares e 90 centes por bushel, alta de 30 pontos. Vamos ver o milho. Milho também encerrando de forma positiva, março 6,34, 8,5 de alta, maio 9 pontos de elevação, fechou a 6,33, julho 6,27, alta de 8 pontos e meio, setembro subiu 5 pontos mais 25 e fechou a 5 dólares e 90 centes por bushel. E para finalizar temos também o trigo. Trigo para março fechou com 8 pontos mais 25 de alta, a 7,69. Maio, 7,74, 8 de alta. Julho, 7,67, 7 de alta. E setembro, 7 dólares e 67 centes por bushel também. Uma alta de 6 pontinhos. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas. 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.
Notícias Agrícolas Oficial.